A questão de pesquisa, ela foi bem, já olhando para a questão de pesquisa do artigo, ela foi bem construída. Ela contemplou, né, três componentes dos quatro básicos, que seria a população, que foram as mulheres idosas, residentes na comunidade, a exposição, que foi uma avaliação da função física. Não teve a comparação, mas a comparação que eu digo dentro da estratégia PICO, mas o desfecho foi redução de capacidade funcional. A importância, né, dessa questão, né, a relevância dessa questão que foi feita, né, traz aqui que ela foi uma diminuição da massa muscular, traz aqui que é importante porque a diminuição da massa muscular com o envelhecimento, ela resulta em sarcopenia, que é até a definição dela, e um aumento da massa gorda reduz a obesidade. E aí acredita-se que uma dessas condições contribui, pelo menos em parte, para dificuldades na função e no aumento de níveis de capacidade física. E ainda eles dizem, no artigo, que na época, né, que era em 2008, não tinha estudos de ensaio clínico relacionando as duas doenças. Então, era uma tentativa também de fazer essa relação com as duas doenças e começar a ver os resultados. É, Em seguida, eu trago os métodos, né? Dentro dos componentes de perguntas, que ele, como eu falei, né, ele inclui 1.454 participantes, 100% são idosas, mulheres idosas, maior ou igual a 35 anos. Como eu disse, ele foi editado de um estudo maior, né? E é, com outra pergunta de investigação. Bom, em relação às críticas de avaliação, sobre a validade do artigo, o que eu trouxe de negativo, eu vou trazer isso na tabela posteriormente. O que eu trouxe de negativo é que na tabela 1, que é a tabela de dados demográficos, há uma heterogeneidade nos dados demográficos, representada pelo número de P. E isso mostra que há uma diferença grande entre os grupos que vão ser avaliados, né? Obesidade, puramente obesos, puramente sarcopênicos, ou os que têm as duas doenças, as duas condições. Sobre os participantes, eles só relataram que foram convidados via correios. Não há coleta, não há homens na coleta, e aí e, portanto, dessa forma, né, no caso redundante, mas eles não podem ser aplicados a eles, no caso, o resultado desse estudo. E as medidas de função física, elas foram autorrelatadas, então poderia ter um grande viés aí no autorrelato. Outro fator limitante que eu trago como crítica é que foram apenas 36 mulheres obesas sarcopênicas. Então, era 2,75% do total da amostra. Muito pouco para conseguir tirar uma conclusão plausível. Tá. E aí tá. No resultado, quando eu trouxer aqui, esse pequeno tamanho da amostra ele vai explicar o porquê que teve diferenças amplas. E aí eu vou explicar aqui na tabela. Passando o ponto positivo, só achei encontrei um na minha avaliação que é o acompanhamento ele foi concluído, ninguém saiu, ninguém desistiu, ninguém faltou e foi concluído com sucesso. E por que eu trago isso? Aqui tem a tabela 1. Eu trago isso porque as conclusões elas vão estar lá, né? Mas os métodos eles vão tirar as conclusões às vezes. Então assim, o leitor ele precisa ter cuidado, né? Porque a estatística é uma ferramenta. Só que os métodos de estudo, elas que vão ditar, elas que vão dominar. E aí, como eu falei da tabela 1 dos dados sociodemográficos, aqui eu trago o grupo de composição corporal saudável, né, pessoas saudáveis, o puro sarcopênico, o puro obeso e o sarcopênico, e o obeso e sarcopênicos, na verdade. E aí eu trago aqui a idade, são grupos separados, o P deu menos que 0,05, mostra que há uma heterogeneidade, embora embora não seja, olhando aqui para o número do desvio padrão aqui, para a média, perdão, não parece ter uma diferença grande, mas quando roda lá, né, na estatística, o P, ele mostra que
há uma diferença. Se a gente olhar aqui em olho nu, né? Aqui também trouxe o quilo, a gente vê aqui os pacientes que são puramente sarcopênicos, ele tem um quilo, obviamente, mais reduzido. Pronto, era isso, né? O peso é reduzido, obviamente, nas pessoas que são apenas sarcopênicas. Aí eu passo para a segunda tabela, onde são os resultados, eles mostram, é o seguinte, tem aqui. Eles têm a composição corporal saudável como grupo de referência, né, que eles trazem como odds ratio, né, é 1. E eles fazem uma análise de regressão lógica a partir desse grupo de composição corporal saudável. E aí a gente consegue ver na tabela 2 associações entre indivíduos puramente sarcopênicos, puramente obeso ou obesos sarcopênicos e dificuldades autorrelatadas com a função física, né, sobre a função física. Bom, conseguimos analisar, a gente até discutiu sobre isso, sobre o intervalo de confiança, e a gente consegue analisar aqui que os puramente sarcopênicos, até coloquei em destaque, eles, em uma das variáveis, né, dessa parte que tem dificuldade de função física, que é caminhando, subir escadas, descendo escadas, e todos esses que estão aí listados, eles não relataram nenhuma dificuldade estatisticamente significante em relação, quando é comparado com o grupo de composição corporal saudável. A gente consegue ver isso tanto no odds ratio e também a gente vê no intervalo de confiança. Todos eles passam pelo 1, se a gente conseguia ver, né? Que é um intervalo, né? Gabi, Que é uma medida a de gente ainda precisão. está na tabela 1 ainda, Oi. viu? Você está na tabela 1 ainda. Não passou, não. Oxi! Oh, meu Deus. Perdão. Aí Perdão. agora. Pronto. Então, né? O que eu tinha falado com vocês. O puramente sarcopênico, que está aí verde, ele tem nenhum desses dados, dessas variáveis, como eu falei, elas se mostraram ser estatisticamente significantes, justamente porque elas passam pelo 1, que é quando comparado, aqui embaixo em azul, com a população com composição corporal saudável, Não, tá? Gabi, deixa eu explicar para você aqui como é isso, tá? Gente, odds ratio significa razão de chances. A odds Sim, ratio, ela é uma medida de associação para estudos observacionais, especificamente estudos de corte transversal ou estudos de caso controle. A odds ratio, ela avalia a probabilidade de um evento acontecer. Então, imagine vocês que quando a gente tem uma medida, por exemplo, de 1,32, a gente está falando que indivíduos que fazem caminhada e são, né, obesos, né, são sarcopênicos, eles têm 32% a mais de chances para o desfecho quando comparado com o grupo de referência. Então, a leitura é essa. Então, você vê que uma odds ratio de 1,32 significa que ele tem, né, 32% a mais de chance de ocorrer o evento. Só que aí você tem que analisar o seguinte: será que essa probabilidade ela é estatisticamente significante? Então, toda vez que o intervalo, então vocês estão vendo que o intervalo aqui, ó, vai de 0,73 a 2,38. Toda vez que o 1 estiver contido no intervalo, significa que não há diferença estatística. Esses 32% aqui é dado ao acaso, tá? Então, para que uma medida de associação ela tenha significância estatística, toda vez que o intervalo estiver acima de 1, eu digo que a medida de associação ela é um fator de risco. Toda vez que o intervalo estiver abaixo de 1, a gente diz que a medida é um fator de proteção. Então, exemplo, tá? Se esse valor aqui da odds ratio fosse 0,32 e o intervalo de confiança fosse de 0,25 até 0,73, a gente diria que a caminhada ela protege, porque é 1 menos a probabilidade. Então, a gente diria que a caminhada, né,
protege em 32%, ou eu poderia também dizer assim, ó, pessoas que caminham têm 32% a menos de chance de desenvolver o desfecho quando comparado a XYZ, certo? Então, o que ele traz como grupo de referência está aqui embaixo, o Gabi marcou, ó. O grupo de referência, né, são aquelas pessoas com a composição corporal saudável. Então, eu digo aqui, ó, quando comparado com uma pessoa saudável, né, do ponto de vista da composição corporal, indivíduos que são obesos, que são puramente sarcopênicos e que caminham, têm 32%, né, de chances e tal, tal, tal. Então, é essa leitura que a gente faz, tá? Então, quando o valor for maior do que 1, é risco. Quando o valor é menor do que 1, é fator de proteção. Porém, o intervalo de confiança tem que validar esse resultado da medida de associação principal, seja ela odds ratio ou seja ela um risco relativo. Ok? A gente tem até um exemplo aqui, ó. Aqui, ó. É que eu botei até, sublinhei aí. Fale aí como é que você ia explicar isso aqui agora. Agora explique para a gente aí, agora que você sabe como é. Pronto, pronto. Aí, como tem aí nesse exemplo aí embaixo, eu trago até em verde, na parte puramente sarcopênico, levantar-se de uma cadeira ou cama. E a gente consegue ver, no caso, que os participantes puramente sarcopênicos, eles... Não, levantar-se de uma cadeira ou cama protegem os participantes, nesse caso, puramente sarcopênicos, de desenvolver... Não é isso, professor? Só para não Isso. falar besteira. Tá. Desenvolver. Mas, assim, eu acabei falando muito sobre no intervalo de confiança, porque, óbvio que. É... Não, porque ele vai validar o resultado. Então, aqui, ó, eu trago que os puramente obesos, a gente consegue ver, os puramente obesos que eu coloquei em vermelho, os puramente obesos, como eu estava falando, eu sublinhei aí, descendo escadas. Passa de 1 no odds ratios e no intervalo de confiança ele não passa pelo 1, que aí e aí diz, né, nesse caso, que esses pacientes puramente obesos, ele tem... Aí, professor, aí que eu fico com dúvida. Nesse caso, eu entendi que ele tinha dificuldade É de isso. descer escadas. Na É isso, verdade, né? o que ele está avaliando aí é a dificuldade na função física. Então, é dificuldade para caminhar, Pronto, dificuldade para subir escadas, né? Então, é isso que ele está avaliando. Então, indivíduos que são pronto. puramente obesos, que têm como dificuldade na função física, subir e descer escadas, eles têm 79% a mais de chance de reportar, desenvolver o desfecho, quando comparado àqueles que têm uma composição corporal saudável. Sim, exatamente. E aí, a gente vê aqui, ó, dificuldade de movimento. O último aqui, a última variável de função física, a gente vê dificuldade de movimento. E aí eu também sublinhei, destaquei aqui, puramente obesos e obesos sarcopênicos. Eu coloquei, os dois, ambos passam do 1, inclusive o sarcopênico chega a 2,54. E também ambos não passam no intervalo de confiança, eles não passam pelo 1, e aí também isso Aí, nos ó, diz que... o obeso Ah, sarcopênico, olha que interessante, né? O obeso sarcopênico tem 2,5 vezes mais chance de apresentar o desfecho quando ele tem dificuldades de se mover, quando comparado àquelas pessoas que têm composição corporal saudável. tá. Deixa eu... Ô, professor, repete isso que o senhor falou rapidinho, por favor. Indivíduos obesos sarcopênicos têm 2,5 vezes mais chances de. Eu acho que o desfecho aí é a função física, né? função física. Relatar dificuldade de se movimentar. Então, ele tem 2,5 vezes mais chances de relatar dificuldades para se movimentar. Não, é isso? É. Quando É, É, comparado, quando comparado ao indivíduo que tem composição corporal saudável. E essa associação ela é forte, porque olha aqui, ó, o intervalo de confiança vai de 1,12 até 5,75, tá vendo? Agora, tem uma coisa que é importante sempre vocês avaliarem, que é o tamanho do intervalo de confiança.
Quando o intervalo de confiança é muito grande, pode ter certeza que há algum enviesamento aí por causa, provavelmente, do tamanho da amostra, tá? Isso que eu falo agora, Então, que eu falei mais cedo, eu falei antes, né, no início da apresentação, que esse valor, que ele fala que esse tamanho pequeno da amostra, ela explica, né, que apesar dos odds ratios elevados para as medidas de função física nesse grupo obeso sarcopênico, o intervalo de confiança de 95, eles foram amplos e muitos dos odds ratios, eles não foram estatisticamente significativos. Mas você consegue ver que, no caso, estou falando obesidade sarcopênica, né, que é o último, amarelo. Você vê que muitos aqui não foram estatisticamente significantes no intervalo de confiança, mas os que foram têm um intervalo muito grande, tá vendo? Tipo, de 1,68 a 7,74, por exemplo. Então, todos esses que foram estatisticamente significantes, baseados no intervalo de confiança, eles tiveram um intervalo enorme. Isso se deve, segundo o artigo, né? E eu concordo ao número de participantes, que aqui eu trago também 36 pessoas obesos sarcopênicos, comparando a população saudável, que é, nesse caso, 1.252 participantes, 90 do puramente sarcopênico e 435 do puramente obeso. Eles não trazem tabela, mas eles falam em algum momento do artigo, lá nos resultados, e que aí eles se relacionam obesos com puramente obesos sarcopênicos com puramente obesos. Só que aí quando roda a estatística, não tem diferença estatística. Então, eles não colocaram em tabela também esse resultado, mas eles descreveram isso lá no trabalho deles. E a maior diferença que tem é nessa comparação com o grupo de, de pessoas saudáveis, né? No caso. Ô, Gabi, Hum, neste caso, então, o ideal, a amostra teria que ser exatamente igual, o número de indivíduos? não exatamente igual, mas pelo menos parecidos. Tanto que eu falo aqui embaixo, eu falei, acho que eu falei, não sei se eu falei mais cedo, o Lucas está falando comigo, né? Isso, eu mesmo. Viu, Lucas? Eu falei mais cedo. Bom, eu trago aqui, ó, que uma das minhas críticas é justamente essa, né? Esse número extremo de amostras, um tem 36, o outro tem 90, outro tem outros diversos quantidades diferentes, e um dos limitantes desses resultados do estudo, para a gente usar como na prática clínica, para a gente usar como conclusões de algumas coisas. Então, se faz necessário, inclusive, mais estudos que tenham amostras suficientes e amostras parecidas para rodar e para ter resultados plausíveis para a gente poder considerar e ver se realmente a gente vai considerar ou não a hipótese que a gente vai criar. E é isso que me pergunta, né? Então, não precisa ser exatamente, né? 28, 28, 50, 50, mas pelo menos seja tão gritante a diferença. Posso estar errado, professor me corrija se eu estiver errado. Entendi. Me diga uma outra coisa. Como eu não li o artigo, essas mulheres, todas as mulheres eram sedentárias? Não, não. Aí também tem outra coisa que tá aqui embaixo. Cadê se eu acho aqui? Não, eles só trazem características das mulheres que elas são idosas, acima de 75 anos. Eles não trazem muitas informações. Nessa tabela 1, o que eles trazem são as dificuldades de função física separadamente. A gente consegue ver que até voltei para vocês verem. Tá vendo? Mas eles não dão características de atividade física, a atividade física de cada uma. Tanto que as dificuldades elas são autorrelatadas. A maioria dos questionários e do que foi avaliado foram autorrelatados. E isso, por si só, já traz um grande viés no trabalho. Tem uma tabela aí que fala, a tabela um mesmo aí, fisicamente ativo, hábitos, como, Assim, não, perdão, verdade. Ele traz o hábito de vida, né? Está falando aqui embaixo na tabela diabetes, 1. hipertensão, né? As comorbidades. Isso. Agora observe, Eric, que verdade, você tem razão, eles falam mesmo aqui. Só que eles não. Como eu disse, essas É perguntas elas foram descritivo, ele só faz. autorrelatadas. Mas mesmo assim, ele é uma das limitações aí que ele fala no final do trabalho. Eu achei um negócio aí estranho, não sei se vocês repararam aí, das que eram sarcopênicas e obesas,
E você reparou aí o peso delas? Sim, eu acho que eu botei aqui, depois eu botei aqui. Eu botei aqui. Não, gente, 58 para cadê a tabela que 37. eu botei? Ah, aqui, perdão. Tá, 55 na população saudável, né? Usando puramente sarcopenia, 47, isso é a média. E Sarcopênico e obeso. a... Oi? Sarcopênico e obeso, 55 quilos, um desvio aí de 5. Isso. Será? Eu não sei se. Será que é porque a população francesa é uma das menos obesas, né? E ele fala aí, tem uma parte que foram 3 cidades, Paris, Nice e no outra lá, mas eles escolheram ficar em uma Foi cidade com só, uma. né? Isso. E aí eles pegaram a cidade que, acho que, uma primeiro foi que era um trabalho menor e depois que era que tinha a avaliação de composição corporal dessas amostras dessa cidade, para conseguir fazer esse trabalho, que é um recorte. Esse dado chamou minha atenção também, Gabi. Eu imaginei, e coisa também, imaginei o seguinte, que seria porque, como a gente está falando de indivíduo que é sarcopênico e obeso, eu acredito que, tipo assim, o puramente obeso, ele também tem uma massa muscular, de repente, ele tem um percentual de massa magra mais elevado, né? E como o sarcopênico e obeso, ele tem um processo de sarcopenia já instaurado, acredito eu, quando eu estava fazendo a leitura, que de fato isso pode impactar no peso total, né? Já que ele tem esse processo elas têm esse processo de sarcopenia instaurado. Então, como tem um baixo percentual de massa magra, isso deve impactar negativamente na balança. Ela fica mais leve, vamos dizer assim, por conta dessa sarcopenia. De repente foi a leitura que eu fiz, assim, pensando nessa característica, mas isso me chamou a atenção também. E Mas isso tem a eu média concordo de com você, Ted. Mas, 1,5 m essas mulheres aí, É, média mas, de. mas lembrem-se que o critério para a classificação da sarcopenia foi era outro, idade. tá? Estava baseado A na da, massa muscular. Foi o a da Dexa, não foi? sarcopenia, É, Com 10. eles, Eu estou tenho aqui. falando eles, só do peso, né? Classificado aí sarcopênico e obeso com um peso de 55 quilos, mais a altura aí um mas é metro e porque, meio. Eric, repare, a classificação do sarcopênico que você está colocando não foi baseado nesse peso que está aqui, foi baseado, ele fala até, inclusive, em algum Massa lugar muscular, isso, ele fala, foi professor, baseado na a massa massa, muscular cinética relativa menor que 2. desvios padrões, né? Ele fala isso. Isso, isso. Ah, é isso É, mesmo. dois desvios padrões abaixo da média, está Da aqui, ó. média de uma Da amostra. média de uma amostra de 229 jovens saudáveis de 18 a 40 anos. E aí o ponto de corte foi 5,45 quilogramas por metro quadrado. Então, Sim. esse foi o critério para isso, né? Então, quando a gente vê assim a relação do peso ou da massa magra, e essas classificações de obesidade sarcopênica, às vezes distorce um pouco, né, quando a gente compara com outros grupos, mas é porque o critério utilizado para sarcopenia não está aqui, né? Ele não coloca aqui. Ele fala Ah, aí, não, cálculo, Ele fala, tem uns cálculos, tem um negócio aí de duplo ele, produto que ele utiliza, ele tem a fala, fórmula professor, aí. Essa ele parte que eu não fala no entendi. texto, ele não fala, ele não traz na tabela. não traz É, a tabela. E, inclusive, até é importante aqui dizer que depois desse trabalho, lá em 2010, teve um consenso da definição de sarcopenia, que foi atualizado agora em 2019. Então, já tem outros critérios que é O muito mais critério da Sociedade utilizado Europeia, e né? europeia, exatamente, de idosos, que é inclusive o que eu uso para o meu trabalho. Para finalizar, é, eles trouxeram que a obesidade ela foi associada à dificuldade de função física, seja ela própria ou na presença da sarcopenia. Só que, por outro lado, a sarcopenia só foi associada à dificuldade de função física na presença da obesidade. Então, ela sozinha, ela não teve associação como eu trouxe. E e é isso, gente, na verdade. Acabei enchendo de chouriço aqui agora. Ok. Parabéns aí, Gabi, pela apresentação. Acho que assim dá para perceber que você de fato, né, estudou, leu o artigo e se dedicou na apresentação, né?